Bom, nosso grupo ficou com doenças de pele relacionadas ao trabalho. Os componentes são eu, Alessa Barros, Guilherme, Eide Maria, Isa Victória, Marcela Andrade e Letícia Lages. Bom, só começando a falar sobre uma introdução sobre essa dermatite, né? A pele, como a gente sabe, ela é o maior órgão do nosso corpo. Então, ela está muito relacionada a todos os nossos afazeres. Então, no requisito ocupação industrial, ela é o principal órgão lesado. E é devido principalmente ao contato de substâncias químicas que temos de acordo com a ocupação industrial do indivíduo. E a principal doença da pele, né, que é caracterizada por esse contato com substâncias químicas, é a dermatite de contato, que no caso ela vai ser a mais comum, e a atopia também vai ser um cofator importante para essa doença. Bom, aí vamos ter também a dermatite de contato por irritante, que é um subtipo da dermatite de contato. Ela vai ser caracterizada por efeitos agudos e subagudos. Ela tem uma única exposição ao irritante fortemente, né? Ela já causa uma irritação. E também vai ter um comprometimento da mão, principalmente, que é ali onde a gente vai fazer mais a parte e vai ser utilizado a maior parte ali no nosso âmbito laboratorial, né? E vai ter um aspecto de carne viva, né? Vai ter um eritema, né? A pele vai ficar avermelhada, com a parte corporal comprometida, né? Geralmente ficam demarcadas, né? Do que a pele normal, né? Ficam aqueles sulcos. Aí vai ter também fissuras, sangramentos, alterações cutâneas pustulosas, né? Com alguma secreção. Aí vai ter também o prurido, né? E a ardência devido a essa substância que entrou em contato com a pele, né, de alergia, que vai ter alterações cutâneas visíveis, né, que a gente pode ver aqui na imagem, e vai ter um ressecamento da pele justamente por essa fricção, e hiperceratose, que no caso é essa descamação da pele. Aí vai ter um enrugamento da pele, né, devido a esses sulcos, essa fricção, e também vai ter o desenvolvimento de dermatite de contato alérgica, que é uma dermatite que tem diagnóstico diferencial. Bom, só umas considerações gerais, né, sobre a doença, os fatores que vão induzir essas reações irritantes, que no caso pode ser a natureza intrínseca da substância, né, o pH dela, que contribui muito, se for muito ácida, se for muito alcalina, a solubilidade dela, né, o estado físico e a concentração, os fatores ambientais, né, a temperatura, a umidade, a pressão vai interferir muito, principalmente se tiver muito calor, tiver muito úmido. Aí vai ter também características predisponentes do indivíduo, a idade, o sexo dele, a etnia, a doença cutânea, e também os fatores genéticos, né, como a mutação desse gene de filagrina. Bom, aí a gente vai ter aqui algumas entidades biológicas dentro dessa síndrome de dermatite irritante, né? Eu vou falar sobre cada uma delas, mas só uma visão geral aqui, que é a irritação aguda ou corrosão. A gente vai ter também a dermatite por irritante traumática, a irritação cumulativa, que é a mais comum, a irritação suberitematose, a irritação subjetiva sensitiva, a dermatite por irritante aguda tardia e a reação por irritantes. Bom, começando aqui falando sobre a irritação aguda por corrosão, ela é uma reação que só uma única exposição, né, de um irritante geral, ela vai provocar uma lesão com poucas horas ou dias, né? Que no caso a gente pode observar aqui na imagem, né? Uma dermatite de contato e irritativa absoluta. Absoluta significa que ela só precisou de uma única exposição para ocorrer essa dermatite, né? Essa inflamação da pele, que no caso aqui foi com soda cáustica em uma faxineira. As causas principalmente se dá a exposição de ácidos e bases fósseis, no caso da soda cáustica, né? E a irritação aguda frequentemente pode ser estimada por essas alterações de concentração de substâncias químicas com extremos de pH, como eu disse, né? O pH ele é um dos fatores que vai contribuir para essa irritação, ou muito ácido ou muito básico. No caso, vai ter a reação a irritantes também, que ela vai se caracterizar principalmente
a um eritema, né? A pele vai ficar eritematosa, vai ficar vermelha, com rachaduras, só que ela vai ser de desenvolvimento lento, não vai ser bem aguda como foi a corrosão, né? E a interrupção, ela vai ser imediata ao agente irritante, e isso vai resultar numa rápida melhora sem tratamento. Por exemplo, quando tem um cabeleireiro e ele lava constantemente suas mãos com shampoos, né, numerosas vezes ao dia, então pode causar um eritema, uma rachadura, só que com a interrupção da exposição desse shampoo, né, pode ter uma resolução rápida e voltar ao normal a pele dele. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, né, de irritantes. O irritante pode ser sabão, detergente, né, faxineira, que usa muito água. A gente pensa que a água não irrita, mas uma longa exposição à água pode sim causar irritação. Ácidos, né, solventes, né, como eu disse aqui, do pH, e os fluidos metalúrgicos, que é um dos muito também irritantes. Aí tem os alérgenos, né, os cromato, resina epóxi, biocidas, fragrâncias, formaldeídos, produtos químicos de borracha e metacrilatos. Bom, aí a gente vai ter também a irritação subjetiva e sensitiva e a irritação suberitematosa. A característica da subjetiva sensitiva é que vai ter uma sensação de ardência, ferroadas e pruridos, só que não vai ter sinais visíveis, né? Por isso que é chamada de subjetiva ou sensitiva. O indivíduo ele vai sentir aquela sensação, sintomas, né, prurido, só que não vai ter nada. Então, como a gente pode confundir ela, né, com a urticária de contato, né? Porque aí a substância que vai induzir esse tipo de irritação é a piretroides. E também a gente vai ter a irritação suberitematosa, que ela é definida como desconforto da pele, né, que não vai ter eritema, por isso que é sub, e vai ter um endurecimento e nem descamação também visíveis, né? Só que no exame, no extrato córneo, né, a escamometria vai acusar, né, vai revelar uma alteração na conformação das proteínas do extrato córneo, que o médico da medicina do trabalho tem que dar o diagnóstico, né, dessa irritação, porque é o primeiro sinal clínico precoce, né, visivelmente de dermatite hipoirritante, que é justamente essas alterações na conformação das proteínas do extrato córneo. A gente vai ter também a irritação cumulativa, né, que ela é confundida, principalmente com a dermatite de contato alérgica, porque ela se dá por uma frequência, né, constante da exposição dessas substâncias, só que ela não produz até semanas, meses ou anos. Só que a dermatite ela vai evoluir com um longo tempo. Então, ela não vai produzir uma irritação pós múltipla exposição, ela vai produzir uma dermatite só após um longo tempo, que aí a gente pode excluir a dermatite de contato alérgica, né, com um teste de contato diagnóstico apropriado. Aí a conduta é a interrupção dessa substância irritante e a concessão do tempo necessário para a cicatrização, né, seja química usada ou sem dificuldade clínica, né. E aqui é uma imagem mostrando a dermatite de contato irritante primário, né, relativo porque ela não foi, ela não teve a irritação logo quando foi com a substância, e por solventes enfrentistas. Aí aqui a gente também tem a dermatite de contato por irritante pustulosa e acneiforme, que no caso pústula porque tem secreção, né, e acneiforme porque tem a forma de uma acne, principalmente se for ali na parte da face. A característica principal dela, ela vai ocorrer em indivíduos com exposição a determinados irritantes, como óleos, graxas, alcatrão, e ela vai desenvolver lesões semelhantes à acne, como comedões. Que no caso aqui na imagem a gente vai ter o cloracne, que vai dar principalmente aqui nessa parte cervical. Aí a gente tem aqui os tipos de exemplo de acne no local de trabalho, né? Acne cosmética, que principalmente se dá em atores, modelos, comestologistas que estão em constante exposição a esses cosméticos, né? A acne mecânica por mecânico de automóvel,
óbvio, caminhões, atletas, e acne por radiação ultravioleta, né, modelos, salva-vidas que estão constantemente expostos ao sol, e acne por óleos, que vai ser maquinistas, mecânicos automáticos, cozinheiros que fazem frituras, trabalhos com telhados e etc. Bom, aí a gente vai ter o mecanismo de ação dessa dermatite por irritante, né? Atualmente a gente não sabe de certo qual o mecanismo, mas se é, na atualidade, né, a gente tem dois que são supostos, né? Que é a lesão da função da barreira do extrato córneo da pele, ou o efeito direto do irritante sobre a célula cutânea. Aí isso vai possibilitar uma maior penetração e causar um maior dano à camada mais profunda da derme, que vai conter os queratinócitos vivos. Então vai ocorrer uma maior lesão do extrato córneo. Isso vai resultar em o quê? Na maior penetração e causar um maior dano à camada mais profunda da epiderme. Aí a gente também tem aqui os surfactantes, que eles vão produzir as caudas hidrofílicas, né, que são que se juntam, né, que se dissolvem em água, e as hidrofóbicas, que não se juntam com a água. Então, eles podem reduzir essa tensão superficial e formar as micelas em solução. E aqui a gente tem a imagem, né, os surfactantes, eles vão produzir a liberação de citocinas pró-inflamatórias no citoplasma, que é a IL-6, a PLA2, a TNF-alfa e a IL-8. Cada uma vai produzir alterações morfológicas e manifestações clínicas da dermatite de contato irritante, né, que no caso vai ser edema, eritema, prurido e dor, de acordo com a citocina que for liberada. Aí a gente vai ter as manifestações clínicas, que vão depender da integridade cutânea, das propriedades físicas e químicas da substância envolvida e a duração da exposição. A gente vai ter um fator muito predisponente, né, da dermatite de contato irritante no local de trabalho, que vai ser a atopia. Aí ela vai se manifestar como eritema, edema e descamação. Em geral vai ser nas mãos, né, como eu disse, que está uma maior exposição, né, dessas substâncias irritantes. E áreas que são mais acometidas são áreas finas, né, como o dorso das mãos, dos pés, a face volar dos antebraços, a parte interna das coxas e o dorso dos pés, como podemos aqui ver na imagem tirada do livro. A gente vê aqui os efeitos subagudos, né, que são os primeiros a aparecer, né, que é o eritema, o edema, a descamação, que é a pele que fica com sulcos, liquidificada. E a gente vai fazer o diagnóstico diferencial, né, dessa dermatite por meio dessas aqui, escabiose, fitodermatite, pustulose palmo-plantar, ponfolix, que é o eczema disitrófico, o link simples crônico, a dermatite atópica, né, e a dermatite de contato alérgica, como eu disse antes. Bom, eu vou falar aqui sobre a dermatite de contato alérgica, né? E algumas manifestações clínicas para começar aqui também. Né? Uma vez ocorrida a sensibilização alérgica da dermatite, ela vai começar num prazo de 24 a 48 horas, né? Após o contato, após a reação alérgica, é que vai acontecer. E as suas principais características, né? Visíveis aí, é o prurido, né? Uma característica muito evidente, aquela coceira, o eritema, né? Habitualmente rápido, de forma rápida, e formação de pápulas, vesículas e bolhas, né? Que são as lesões características da dermatite de contato alérgica. E aqui uma foto ao lado, né, de um exemplo de uma reação alérgica da dermatite. Falar um pouco agora sobre a fisiopatologia, né? De como vai ocorrer, né? No local da reação. Seu mecanismo de ação, né, ela vai resultar de uma interação bem complexa, né, de alguns fatores de riscos herdados, como o poliformismo, né, variações genéticas, e fatores de riscos adquiridos, né, como a dermatite atópica, né, bem conhecida, DSI e estados venosos, né, que são aquelas realmente adquiridas ali uma, uma situação, né, uma dermatite situacional. E aqui ao lado, né, esse esquema, né, das citocinas, fazendo essa coestimulação, né, com o receptor de célula T, né, todas as células aqui do ao lado, né, TH1, TH2, TH17 e TH22. As células dendríticas e vão fazer esse contato. Explicar um pouco mais,
é a presença das células de Langerhans, né? E das células dendríticas, já mostrado aqui, as células epidérmicas e as células dérmicas, né? Que elas desempenham um papel vital, né? Na sensibilização e na elicitação da dermatite de contato alérgico. Porque durante essa sensibilização, os alérgenos em potencial eles vão reagir por meio de queratinócitos adjacentes, por meio também de uma migração aos linfonodos de drenagem local e a iniciação dessas células T virgens, né, chamadas células T virgens. E esses processos todos vão ser mediados justamente por essas citocinas, né, as citocinas pró-inflamatórias, as quimiocinas e moléculas de adesão, no caso. Elas vão ser responsáveis por essa parte da fisiopatologia. E os achados clínicos, né? Os sinais e sintomas, né, bem característico, ela origina no local de contato com o alérgeno, né? Mas outras lesões podem aparecer decorrente desse primeiro contato, né, mais distante e não aparentemente relacionados. E caracterizam justamente por algumas placas, né, aquelas pápulas, aquelas bolhas, né, que vão causar espessamento, ressecamento e fissura de pele. E o teste de contato, né, desses testes tem um mais antigo, né, formado por câmeras que são feitas com a adesão de fitas na pele. Essa câmera de Finn foi um teste mais antigo. E o teste mais moderno, mais atual, mais utilizado também, esse teste é putâneo de uso rápido de câmera fina, né, que é um contato primeiro com a fita, uma fita fina, e depois o contato em relação à pele. Aqui ao lado a gente pode ver uma foto, né, desse teste de contato, mostrando em algumas áreas do teste reações alérgicas. Alguns testes específicos de dermatite de contato alérgica, né? A dermatite por resina epóxi, né, que é aquela fita, elas podem ocorrer reações irritativas, né, e de sensibilização, e particularmente aos endurecedores de amina epóxi, né, que é o componente químico utilizado na resina epóxi. E as reações fotoalérgicas, essas aqui têm uma base imunológica, elas são mais comuns que as fototóxicas, né? E só se desenvolvem já em indivíduos já previamente sensibilizados, né? Por uma exposição primária, né? E simultânea a uma substância química fotossensibilizante da radiação ultravioleta. E aqui é uma definição operacional, né? Assim, um resumo de uma definição do que seria a dermatite de contato ocupacional. Né? Existem muitas etapas na avaliação completa dela, mas uma definição, né, um diagnóstico definitivo da dermatite de contato alérgica, né, que vai ser essencial você obter uma história de uma primeira exposição, né, e uma relação temporal definida com a exposição e o início da dermatite, né, da reação alérgica. E outros fatores necessários também incluem a morfologia consistente da dermatite e exames complementares, né? Você analisar ali os tipos de lesões e algum exame complementar a mais para ajudar na parte da definição. Apresentação sobre dermatite de contato alérgico. Primeiro, temos aqui a definição operacional da dermatite de contato alérgico ocupacional. Primeiro, temos a história de exposição ocupacional e uma relação temporal definida entre a exposição e o início da dermatite. Por seguinte, a gente leva em consideração também a morfologia consistente da dermatite e os exames complementares positivos com veículos e concentrações apropriadas, como o teste de contato. Para saber disso, a gente vai fazer dois testes, o TUP e o TAR. São aplicações da substância à face medial do antebraço, né, 2 vezes ao dia, durante 7 a 28 dias, até o aparecimento de uma placa vermelha e pruriginosa, que vai ser o teste confirmatório. E terceiro, é um teste em controle essencial para confirmar as concentrações não irradiativas irritativas da doença. Por seguinte, eu fiz aqui um mapa mental de diagnóstico diferencial. Quais são as doenças que a gente pode ter como diagnóstico diferencial da DCA? Dermatite por contato irritante, erupções pustulosas em palmas e plantas dos pés, pustuloses palma plantar, erupções farmacocísticas
genéticas, herpes simples e herpesóide, dermatite atópica como psoríase, reações vesiculares idiopáticas secundárias a infecções dos pés por tricofiton e eczema desidrófico e numular, né? Depois, temos que levar em consideração a prevenção. A prevenção se dá através da identificação dos irritantes e alérgenos potenciais nos locais de trabalho, substituição ou remoção das substâncias químicas envolvidas para evitar a ocorrência da recidiva, mecanismos protetores pessoais, higiene pessoal, que inclui essas medidas protetoras individuais, rastreamento no exame admissional e periódico, controle de engenharia com sistemas automatizados e fechados. Tudo isso vai prevenir o aparecimento dessa dermatite, né? Quanto ao tratamento, temos corticosteroides, produtos para limpeza de pele, roupas protetoras e também luvas, cremes de barreira e hemolises. Como sabemos, todas as doenças têm complicações. Aqui a complicação se dá por dois mecanismos, pela doença ou pelo tratamento. Quando se tem as complicações pela doença, temos, como representado aqui pelo límpus simples crônico, retrações, por exemplo, queimaduras graves, por ácidos fluorídricos, perda do emprego ou renda, mudanças de carreira, problemas psicossociais. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que o nosso meio intelectual e até mesmo pessoal leva a um aumento, a uma complicação dessa dermatite. E o 2 representa os medicamentos, que são os esteroides tópicos, atrofia, hipopigmentação e esteroides sistêmicos. Dando fim à dermatite de contato alérgico e início à urticária de contato, que são doenças de fase bem parecidas. Aqui temos uma breve introdução, né, que a urticária de contato desenvolve-se dentro de alguns minutos ou até hora após o contato com determinada substância. O interesse por essa reação e o seu conhecimento aumentaram acentuadamente nos últimos 25 anos, ou seja, a incidência dela vem aumentando bastante. Em particular, com a alergia ao látex da borracha natural. A gente vê muitos profissionais da área da saúde, principalmente, que usam luva, com essas alergias. Primeiro, temos dois tipos, né? A urticária de contato não imunológica e a contato imunológico. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A de contato não imunológica, ela é não alérgica, ou seja, com estímulo suficiente, quase todos os indivíduos expostos irão desenvolver uma reação. Não é necessário sensibilização prévia. E na imunológica, ou seja, alérgica, é causada mais comumente pelo látex, né, que é a borracha natural, particularmente de luvas, e representa um problema para profissionais da área médica e odontológica, entre outros. E as reações incluem desde eritema leve, com prurido no local de contato, até reações anafiláticas graves, que algumas vezes levam à morte. Aqui temos alguns achados. A gente tem que o início da urticária é de 10 a 60 minutos após o contato. Quando leves, desaparecem sem tratamentos em 2 a 3 horas, ou seja, é uma doença bem rápida. Tem prurido, eritema e reação pápula, urticária e eritema. Eu já tinha falado aqui. Quanto aos diagnósticos diferenciais, temos angiodema adquirido. Temos também como exemplo dermatite de contato alérgica, que a gente dermatite por contato irritante e outras formas de urticária, como colinérgica, depressão, vasculite e também a urticária solar. Falando um pouquinho agora sobre a acne ocupacional, a gente tem dois tipos. A acne por olhos, que é a foliculite, e o clorac. Essa foliculite, os braços e as coxas estão atualmente acometidos com numerosos comedores, com frequência abertos, pulsas, furuncos e algumas vezes carbonos. Com o avanço da engenharia e também com o contato maciço com o petróleo, ocorre com muito menos frequência, né?
Aí, o tratamento dessa policulite causada por óleo consiste no uso de aventais impermeáveis a óleos e medidas ambientais para limitar a exposição. Então, aqui já são as medidas protetoras. E a modernização das máquinas de cortes com automatização e proteções diminuiu o contato desses resíduos com a nossa pele, a pele dessas pessoas expostas aí. E o cloracne é uma condição rara, com múltiplos comedões fechados e ciclos de coloração amarelo claro, consequentes à exposição cutânea sistemática de determinados compostos químicos halogenados. As áreas do corpo mais acometidas são a região malar, fronte e o pescoço, os ombros e o tórax, as costas e as nádegas e o abdômen também podem ser acometidos, e a genitália é particularmente afetada. Quanto ao nariz, ele é polpado e acometido com pouca frequência, exceto em exposição sistêmica. Por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de pele ocupacional. O câncer de pele ocupacional, ele vai ser devido à luz ultravioleta. Por que luz ultravioleta? Porque a maioria dos cânceres de pele, como a gente vai ver aqui, é pela exposição exagerada a essa luz. Então, a luz solar é a causa mais comum do câncer de pele. Porém, os trabalhadores raramente consideram que a luz solar no local de trabalho contribui para essas lesões, né, na pele. E os cânceres pulmonares mais comuns são os carcinomas espinocelular e os vasocelular. Esses carcinomas estão relacionados a uma exposição prolongada à luz solar, mas também podem ser iniciados por alcatrão e óleo, traumatismo mecânico e também por queimaduras. Esses cânceres, eles ocorrem com muito mais frequência em trabalhadores ao ar livre e em pessoas de pele clara e cabelos de olhos claros, assim como naqueles que se bronzeiam um pouco e queimam-se com facilidade. Temos aqui, eu trouxe aqui dois tipos, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e também o arsênico. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, como aqueles encontrados na ferrugem ou no alcatrão de carvão e também determinados órgãos, são responsáveis pela maioria dos tumores cutâneos. Inicialmente, é desenvolvimento da fotossensibilização. Depois de episódios repetitivos, surgem alterações poiquilodermatosas, particularmente na pele exposta à face, pescoço e também mãos. E em seguida, verifica-se o desenvolvimento de alguns papilomas teratotóticos, que são chamadas de verrugas negras, que posteriormente elas transformam-se em carcinomas espinocelulares, carcinomas vasocelulares e ceratoacarcinomas. Como a gente viu, são os mais comuns. E, por fim, temos o arsênico, que são estudos epidemiológicos realizados associaram fortemente a exposição ao arsênio inorgânico com o desenvolvimento do câncer espinocelular da pele e dos pulmões também. E as ceratoses arsênicas, que são características do arsenicismo crônico, consistem-se em múltiplas ceratoses pontilhadas amarelas de distribuição simétrica nas palmas das mãos e também nas plantas dos pés. Aqui foi a Ide que apresentou. Bom, boa tarde, professor. Aqui é a Isa, eu vou dar continuidade falando sobre essas doenças dermatológicas, né? E eu vou começar aqui minha apresentação para o senhor ver que quando eu espelho a tela, meu vídeo ele para automaticamente, eu não consigo ativar. Ó, vou começar aqui, porque no momento eu só tô... Vamos abrir o negócio errado. No momento eu só tô tendo como fazer isso pelo tablet, porque é o único meio que eu tô agora. Abri aqui uma aba sem querer. Ó, quando eu abro a apresentação, meu vídeo para automaticamente, certo? Vamos lá. Eu vou começar citando, né, alguns exemplos de doenças virais, fúngicas, parasitárias, e etc., que influenciam o aparecimento, né, dessas doenças
um pouco dessas doenças dermatológicas que acometem trabalhadores. Nas doenças virais, a gente tem como exemplo a herpes simples e a verruga viral, e as verrugas virais. A herpes simples, ela vai acometer mais dentistas, médicos e enfermeiros, e entre outros que também tem muito contato assim direto com o paciente, né? A gente sabe técnico de enfermagem também. As verrugas virais, elas vão acometer os trabalhadores que têm mais contato com esses animais, né? Como os açougueiros que manipulam as carnes, o pessoal que trabalha em matadouro. Oh, meu Deus, eu passei sem querer. O pessoal que trabalha em matadouro, eles vão ter um maior risco de desenvolver essas verrugas que são causadas pelo papilomavírus humano. Em relação às infecções fúngicas, a gente vai ter a cândida, né, e os dermatófitos como exemplo. Um dos exemplos, porque são muitos. A cândida, ela é um exemplo bem comum, né, ela é a mais comum, na verdade, relacionada com o trabalho, e a sua proliferação é favorecida pela umidade, ou seja, os trabalhos, as ocupações que têm mais uso de luva, de borracha, que causam uma umidade, né? Como a odontologia, a medicina, a enfermagem, eles estão mais sujeitos a adquirir e desenvolver esse fungo, porque ele é favorecido pela umidade. E tem os dermatófitos. Esses dermatófitos, a gente tem o Trichofiton verrucoso, que é um fungo de animais, né, que vai infectar facilmente fazendeiros e vaqueiros, que vai ter aquele contato maior com os animais. E a gente vai ter doenças parasitárias, como exemplo a leishmaniose cutânea, como a gente pode observar aqui, ó, acometendo a pele, né? E a escarbiose, que causa essas máculas aqui avermelhadas. E tem outras diversas causas que pessoas são sujeitas nos seus trabalhos que podem causar doenças, né? Que favorecem, como exposição ao calor, exposição à radiação, exposição ao frio e entre outros. A gente sabe que existem diversos trabalhos que expõem muito mais os pacientes, os trabalhadores a esse tipo de doença, né? E, e o que tem que ser feito é melhorar essas condições para não haver essa dificuldade, né? Essa dificuldade de sempre correr esse risco. Aqui agora a gente vai falar sobre uma abordagem mais geral, né? Para o diagnóstico e tratamento de doenças de pele relacionadas com o trabalho. Primeiramente, a gente vai ter uma abordagem como com qualquer outra pessoa, mas a gente vai adicionar algumas coisas. A gente sempre vai perguntar em relação ao trabalho dessas pessoas, né? Vai colher a história, perguntar sobre o trabalho, condições de trabalho que essa pessoa vive, o tratamento que ela está fazendo, se ela está fazendo algum tratamento, as queixas que ela tem, né? A história médica pregressa, que médicos ela passou, talvez cirurgias e essas coisas todas, a história familiar, saber se o pai, se a mãe tem alguma dessas doenças, tem alguma outra doença, né? Para saber se ele não é suscetível a desencadear, né? A história social também, a gente vai colher porque é um dado muito importante, favorece, a gente sabe, a gente vive em MFC, que favorece várias doenças, saneamento, essas coisas todas. A gente vai colher os dados pessoais, né, vai revisar os prontuários médicos para saber o histórico também, fazer o exame físico, dar o diagnóstico, pedir os exames complementares para confirmação desse diagnóstico. A gente vai discutir a avaliação da incapacidade dessa pessoa, né, em relação ao trabalho, fatores de incapacidade, valoração do dano, assistência médica futura, reabilitação vocacional
e restrições ocupacionais, que está bem aqui embaixo e a gente não consegue visualizar muito bem. A gente tem que definir até onde essa pessoa pode ir também no seu trabalho, informar ela dos perigos e riscos que elas correm para ver se não conseguem pedir uma melhora, né, para os seus para as pessoas que empregam elas, exigir os seus direitos, né, como trabalhadores que correm esses riscos. E como prevenção, a gente vai ter que diminuir o risco da progressão para doenças cutâneas graves, né? Se essa pessoa já chega com uma queixa, a gente tem que cuidar para diminuir esse risco, para não evoluir para doenças mais graves, como eczema nas mãos, desconfiguração e até mesmo câncer de pele. Então, nossa prevenção, como ele já vai chegar com a queixa, é não deixar evoluir. Aí a gente divide essa prevenção em primária, secundária e terciária. A prevenção primária, a gente vai identificar e evitar. Passei aqui sem querer, calma. A prevenção primária, a gente tem que identificar para evitar, né, e substituir qualquer substância que prejudica aquele empregado na empresa que ele trabalha. Então, a ideia é identificar qual é essa substância que está sendo prejudicial para evitar e substituir, né? Ele exigir o direito de substituição. A prevenção secundária tem a ver com os empregadores, porque eles devem fornecer as medidas de proteção da pele e atualizar regularmente a avaliação clínica de risco, né? Sempre eles têm que estar ligados nisso para fazer, para fornecer essas medidas de proteção. Já a prevenção terciária não se aplica a doenças da pele relacionadas ao trabalho, vai se aplicar mais a doenças clinicamente graves ou crônicas que se relacionam com esse trabalho e, e para qualquer método ambulatório de prevenção secundária que tenha sido inadequado. Em relação ao tratamento, né? O tratamento específico das doenças de pele relacionadas com o trabalho vai depender da causa e não vai diferir dos tratamentos de doenças cutâneas não ocupacionais, né? Não vai ser diferente. E as medidas protetoras vão incluir os hidratantes, os cremes de barreira, o uso de luvas para evitar o contato com substâncias e roupas apropriadas, né? Que isso é questão de proteção e é direito do trabalhador que corre esse risco. A referência foi esse material e é isso, professor. Muito obrigada pela oportunidade. Deixa eu parar aqui a apresentação.